Olá, tudo bem? Agora nós iremos trabalhar proporcionalidade. Confere aqui. Para a resolução dessa questão, nós precisamos saber dos conceitos de direta e inversamente proporcionais. Quando é que duas grandezas A e B são ditas diretamente proporcionais? Quando é que elas são ditas diretamente proporcionais? Ou quando é que duas grandezas A e B são ditas inversamente proporcionais? Olha, toda vez que as grandezas são diretamente proporcionais, nós temos que o quociente é uma constante, ou seja, A é K vezes B. E quando é inversamente proporcional, A é K vezes o inverso de B, ou seja, 1 sobre B. Então, aqui é diretamente proporcional e aqui é o que? Inversamente proporcional. É quando as grandezas são ditas direta e inversamente proporcionais. Não podemos esquecer dessas duas relações. Agora, vamos à nossa questão, usar esses dois conceitos para que a gente consiga resolver a questão aí bem direitinho. Ele diz assim: olha o que ele fala. A quantidade de calor que transferido entre as duas extremidades de uma barra metálica cilíndrica, chamadas de planos isotérmicos, é diretamente proporcional à área S de uma secção da barra. E também à diferença de temperatura ΔT e inversamente proporcional à distância d entre os planos isotérmicos. Pessoal, eu vou colocar esse esquema aqui. Ele tem a quantidade de calor Q, ele está dizendo que ela está se relacionando com outras três grandezas. Uma grandeza é a área da secção S, de forma diretamente proporcional. A outra é a diferença de temperatura, também de forma diretamente proporcional. E a outra é a distância entre os planos isotérmicos, que é inversamente proporcional. Rui, como é que nós expressamos isso matematicamente? A gente vai expressar que S é igual a Q vezes Q é igual a S, é direto a S, é direto a ΔT e é inverso a D. Então, eu coloco o inverso de D. Então, é essa relação que nós vamos ter aqui, na verdade? É essa relação que a gente tem aqui. Então, vê, E é direto à área S, direto à temperatura, à variação de temperatura ΔT, e inverso à distância entre os planos isotérmicos. Agora vamos ver o comando da questão, que diz assim: ao dobrar a área da superfície S e quadruplicar a distância d entre os planos, sem alterar a diferença de temperatura, o que é que acontece com a quantidade de calor transferida? Então, vê, eu vou pegar a nova quantidade, essa é a constante aqui de proporcionalidade, sendo que a gente vai dobrar a área da superfície S, então eu vou botar 2S. O ΔT, a variação de temperatura, ela permanece a mesma. E agora ele vai quadruplicar o quê? A distância entre os planos. Então, 4D. Então, eu vou ter que Q' vai ser igual, ó, esse 2 aqui, dividindo por esse 4 aqui, dá 2. Nós vamos ter 1 meio vezes K vezes S vezes ΔT vezes 1 sobre D. Sabe? Mas isso aqui é aquele Q. Então, Q', ele vai ser a metade de Q. Ou seja, ficou reduzida
a metade. Então, a resposta aí, portanto, é a alternativa C. Então, não esquece isso. Duas grandezas, A e B, são ditas diretamente proporcionais. Eu posso escrever a relação que A é K vezes B. Esse K é a constante de proporcionalidade. Duas grandezas A e B são ditas inversamente proporcionais. Eu posso escrever a relação que A é K vezes 1 sobre B, o inverso de B. Ok?